Agora vamos para a carta do navio. A carta do navio, segundo Philippe Lenormand, dizia assim: anuncia riqueza que se alcançar-se-á no comércio ou com uma herança. Achando-se muito próximo da carta do consulente, que é 28 ou 29, denota também uma viagem. Tá? Então, assim, ali o significado dela fica bem limitado, né? Mas a gente já entende que ela vai falar em mudança. O navio, ele é um veículo grande, né? Que navega sobre as águas, que leva para distâncias, longas distâncias. Fala também em comércio, né? Porque o navio ele pode ser comercial ou de turismo. Então a gente vai se apegar à simbologia do navio e ao que o Philippe Lenormand nos trouxe. E também vamos trazer aqui para um significado mais atual, tá? Que se percebe nas tiragens de carta, por vários cartomantes, tá? Que foram trazendo outros significados pela sua percepção da leitura de cartas. Então, assim, quando ela aparece numa tiragem, ela é sinal de mudança, porque ela é uma carta de transição, a gente também vai chamar ela de carta ponte, tá? Porque ela vai conectar uma coisa a outra, o início ao fim, ao ponto onde se quer chegar, tá? A um outro ponto. Ela também vai falar de herança, tá? E quando a gente fala assim que ela vai falar de herança, muita gente conecta a carta do navio a coisas do passado, tá? Então, por questão disso, né? Porque ele falava em herança, em coisas que você herda de ancestrais, da sua descendência, né? Então, ela vai falar de herança, tá? De patrimônio, tá? Vai falar, como eu falei ali, no sentido literal de viagem, um deslocamento importante, uma fase de transição, né? Carta ponte, como eu falei, em que é necessário abrir mão do passado para abraçar o novo. Tá? Só que essas mudanças, essa transição, tudo isso vai acontecer de forma lenta, tá? Ela é uma carta lenta, tá? O navio não é veloz, tá? O cavalheiro que a gente estudou agora há pouco tempo, ele é mais veloz. A carta do navio, quando a gente fala nela, a gente fala de eventos que demoram um tempo, que levam um tempo para chegar. E nesse tempo que leva para chegar, para acontecer, aí a gente tem aí transformações importantes, questões profundas. A gente tem aí um envolvimento do elemento água, que vai falar, como a gente já comentou, do elemento água, das emoções, tá? São mudanças graduais que exigem paciência. Vai falar em planejamento, afinal, quem é que vai para o mar sem um plano, né? Sem saber para onde está indo. Então, eu sei onde eu quero chegar, mas isso leva um tempo e requer paciência. Requer que confie no processo, né? Ela anuncia que algo se aproxima ou se afasta, tá? Porque você está se aproximando de um local, mas está se afastando de outro, né? Então, tanto pode falar em aproximação quanto afastamento. E o contexto disso tudo que a gente está falando, ele vai ter dicas aí com as cartas que tiverem ao redor. Isso a gente vai observar em várias cartas, tá? Como eu falei ali, o elemento água, né, ligado às emoções, ao inconsciente também. A carta do navio nos fala inconsciente, porque é aquele tempo para pensar, para refletir, que são emoções profundas, coisas que estão, né, bem profundas no nosso inconsciente, tá bom? Ela fala de uma jornada interior, da busca pelo autoconhecimento, cura o crescimento pessoal. Ela fala em ampliar os horizontes, sair do lugar onde tudo é familiar para descobrir o que mais a vida tem para oferecer, né? Então aí que vem esse contexto de ampliar horizontes. Na apostila ali eu já deixei grifadas essas palavras-chave em relação à carta do navio, porque são as palavras que trazem muita conexão com essa carta, tá? E ela vai estar fazendo referência em vários contextos a essas coisas, assim como a outras que a gente já vai ver. No amor,
Ela pode indicar relacionamentos à distância, fases de afastamento, um período longe, para pensar, né? O casal se afastar um tempo para tomar aí uma decisão, para pensar um pouco, refletir sobre o relacionamento. Mas também, tá, a gente tem que estar conectado ali com o contexto, porque também pode falar sobre o casal navegar junto por novas experiências, mudanças profundas aí no seu relacionamento, tá? Passar aí por um período de transição profunda no seu relacionamento, tá bom? E juntos buscarem por novas experiências, né? No trabalho pode anunciar uma mudança de carreira. E como o navio é grande, né, gente? Então a gente vai falar de grandes mudanças, tá? São mudanças grandes, não são pequenas mudanças. É uma carta que ela nos convida a sair do lugar comum, a deixar a zona de conforto, permitir que a vida nos leve rumo ao desconhecido, ainda que com alguma incerteza. O navio ele vai falar de viagens físicas, emocionais, espirituais, e vai nos lembrar que toda travessia carrega uma promessa de transformação. Então, como eu falei, seu processo é lento, grande, profundo e demorado, tá? Vamos agora para a ficha técnica da carta do navio. Na ficha técnica aqui a gente vai ver palavras-chave, substantivo, adjetivos, verbos, tudo que a gente pode usar com a carta do navio. Então, a polaridade dela é positiva, tá? Neutro, positiva. Ela vai ser uma carta neutra, tá? Vai depender muito das cartas ao seu entorno, mas ela tem uma grande tendência a ser uma carta positiva, tá? Palavras-chave para ela, então: comércio, importação, exportação, viagem, que pode ser física, mental, espiritual, mudança a longo prazo, deslocamento de longa distância, exterior, internacional, país estrangeiro, outras culturas, outros idiomas, outras crenças, sabores. Vai falar em emigração, novos países, lugares distantes, até mesmo pela internet. Então ela pode ter aí uma conexão com a internet. Daí você pode associar o navegar, né, que é navegar pela internet, novos horizontes, novas experiências ou aventuras, direção, perspectiva, expansão, herança, comércio, exploração, intercâmbio, mercadoria, deslocamento, transporte, horizonte, enjoo, distante, passado, estrangeiro, aventureiro, expansivo, explorar, visionário, planejar, profundo, grande, pesado, barco, embarcação, enfim. Substantivos: navio. Aí é que eu quero que vocês aprendam o seguinte na questão de substantivo. A primeira coisa que a gente sempre vai fazer é fazer um link com o substantivo em que a própria carta representa. A carta do navio, navio é um substantivo, então o primeiro substantivo para ela vai ser navio, tá? Aí, se não se encaixa no nosso contexto, a gente vai buscar outras palavras, outros substantivos, tá? Então vai ter viagem, deslocamento, herança, transporte, travessia, mudança, como eu falei, a longo prazo, estrangeiro, distância, mar, oceano, enfim, essa é a tabela dos substantivos. Adjetivos: lento, distante, aventureiro, estrangeiro, emocional, introspectivo, esperançoso, desafiador, transformador, comercial, móvel, explorador, expansivo, desbravador e visionário. Essas listas aqui de substantivo, adjetivo, verbo, a gente vai usar lá para formar frases, tá, gente? Verbos: ser, viajar, explorar, negociar, mudar, deslocar, avançar, expandir, importar, esperar, navegar, planejar, atravessar, ansiar. O tempo, como eu falei, ela é uma carta que vai falar em questões de passado, tá? A gente vai fazer o link ali com herança, que é uma coisa que vem de passado, tá? Lento, profundo, tá? Longo prazo. Curto prazo, só se ela estiver associada a cartas de
que são rápidas, que nem a carta do trevo, que nem a carta do cavaleiro, da cegonha, tá? Em geral, ela é lenta e de longa duração. O naipe dela é o 10 de espadas, o elemento ar, um plano mental. Ela tem uma conexão com o elemento da água, com as questões sentimentais, mas ela é mental, tanto que a gente fala ali de questões conectadas ao inconsciente. Personalidade, quando ela estiver descrevendo alguém, ou melhor, a direita, né? A direita de uma carta, ela vai estar descrevendo, ela vai estar adjetivando a carta da esquerda. Então, uma pessoa introspectiva, sonhadora, emocional, que busca por novos horizontes, pode ser uma pessoa estrangeira, alguém que vive longe, pode representar alguém calmo, maduro, reservado, tá? Tipo físico, quando descreve alguém, pode ser alguém de aparência refinada, um estrangeiro, traços diferentes, uma pessoa, um marinheiro, alto, pesado, elegante, estilo exótico ou sofisticado. No amor e nos relacionamentos, pode se referir a amor à distância, transição entre fases, né? O relacionamento está passando por uma transição, relacionamentos que envolvem viagens, mudanças, pessoas com culturas diferentes. Pode falar da diferença muito grande de uma pessoa para outra, de cultura de uma pessoa para outra, tá? Pode indicar uma fase de espera, tá? Pode falar em amadurecimento emocional, possibilidade de reconciliação ou reaproximação após um tempo separados. Questão de trabalho, fala em movimentação profissional, novas oportunidades, mudança de cargo, até mesmo mudança de cidade, estado, país. Trabalho ligado a comércio, comércio exterior, importação, exportação, turismo, logística também, né? Relação a dinheiro, financeiro, vai falar de finanças fluindo, mas de forma lenta e progressiva, de necessidade de planejamento financeiro. E agora aqui na parte da saúde, gente, vocês vão conectar ali quando ela estiver próxima à carta da árvore, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali o navio à direita da carta da árvore, né? Então, ele vai estar descrevendo a saúde de alguém, tá? Então, pode ser que apareçam doenças relacionadas a partes do corpo, ou vocês podem estar fazendo uma tiragem justamente para a saúde de uma pessoa, tá? Então, assim, em questão de órgãos e partes do corpo, vai estar relacionada a fígado, rins, pâncreas, vesícula biliar, bexiga, tá? Todos que desenvolvem a função de desintoxicar. Fala em condições crônicas, ou melhor, que se arrastam por muito tempo, né? Que estão muito profundas, ou que exigem tempo de recuperação, problemas relacionados a líquidos no corpo, circulatório, retenção de líquido, tá? Para algumas pessoas, essa carta fala em veículo de deslocamento de um hospital ou cidade distante para tratamento, ou melhor, quer dizer que talvez tenha que fazer um tratamento de saúde em outra cidade, em outro estado, em outro local muito longe do seu domicílio, da sua casa, que exija tempo de deslocamento, que exija, né? Isso não é tão incomum, às vezes a gente vai estar jogando aí para uma pessoa de interior, que não tem tanto acesso à saúde lá na sua cidade, vai ter que ir para a cidade grande para fazer ali o tratamento de saúde. Então, também pode estar conectado aí a esse transporte da pessoa, né, esse translado da pessoa. Algumas cartas com significados mais amplos, como a carta do navio, tá, gente? Vão ser vídeos mais longos, onde a gente vai trazer mais coisas, mas não se preocupem, tá tudo na apostila. À medida que for se fazendo as tiragens de carta, vai se praticar, e aí você vai memorizar bem isso. Então, no sentido espiritual, jornada interior profunda, viagem espiritual, desenvolvimento psíquico, busca por novas crenças ou filosofias, coisas profundas, né? Vamos interiorizar aí esse significado profundo do navio, grande, lento, tá?
Pode ver que isso aí vai ficando cada vez mais fixo na sua mente, na sua memória, e cada vez que você ver a carta do navio, você vai se lembrar que ele é lento, profundo, grande, transitório, ponte, tá? Também fala em comércio, negociação, né? Então, aqui no espiritual também vai trazer isso. Então, fala também em conexão com a ancestralidade, vidas passadas, questões profundas, né? Que podem ter sido trazidas de outras vidas para essa vida, tá? Então, aí, ó, a ponte, a conexão do início com o fim, né? De um ponto A com um ponto B. Objetos e áreas, tá? Quando quiser descrever alguém, é muito legal você fazer aquela tiragem de todo dia, né? Como vai ser meu dia? O que vai ter importante no meu dia hoje? Perdi minha chave, aonde que eu posso encontrar? É legal, tudo isso ajuda a criar conexão com o seu baralho, ajuda a memorizar os seus significados. Então, quando fizer isso, vai lá, busca na apostila ali, tá? Mas em objetos e área, o que que isso quer dizer, tá? Então, ali vai falar em vaso, copo, banheiro, eletrodoméstico, moeda, estrangeiro, objetos tradicionais adquiridos em viagens, né, souvenirs, né, equipamentos e acessórios náuticos, para piscina, para barco, para navio, para avião, para caminhão de carga, aeroportos, estações, prancha de surf, mala, passaporte, fronteira, mapa, bússola, objetos de viagem de marinha, profissão, aeronáutico, marinheiro, comissário de bordo, piloto, caminhoneiro, agente de viagens, diplomata, explorador, importador, missionário, terapeuta, todos envolvidos com processos psicológicos, mentais profundos. Eu quero que vocês façam uma anotação que não está na apostila, ou talvez esteja na apostila, mas eu não passei aqui para os slides, pode ter sido um erro meu, um equívoco, e que eu quero que vocês gravem muito forte. A carta do navio, tá? No Petit Lenormand, se vocês forem olhar, vai ter lá o aviãozinho e vai ter um navio. Por quê? Porque faz referência a veículo de transporte grande, comercial, tá? E que leva a longas distâncias, que nem o avião. Pode falar em ônibus, tá? Pode ser um navio, pode ser um ônibus, sim, pode ser um ônibus, porque ele é um veículo comercial, tá? E que percorre distâncias, ele é longo, carrega muitas pessoas, então sim, o navio pode ser um ônibus, pode ser um caminhão, tá? Porque leva mercadoria, um veículo grande que leva mercadoria. A gente vai ter muito isso no Petit Lenormand, essa adaptação dos dias atuais para dentro do baralho. É assim que o baralho vai se comunicar com a gente, tá? Então, ele vai trazer esses links, essas conexões. Eu gostaria que vocês anotassem, porque eu acho que isso está nas palavras-chave, mas que eu não mencionei, que eu não expliquei. Então, estou explicando para vocês agora. Pode ser navio, pode ser avião, pode ser ônibus, pode ser carreta, pode ser caminhão, tá? Agora, Uber e esses outros veículos de comércio vão ser lá no Cavaleiro, tá? A moto, o carro vão ser lá no Cavaleiro. Aqui a gente vai ter veículos de transporte grande. Carta conselho, como conselho, tá? Permita-se mudar, evoluir, ir além. A jornada pode ser longa, mas o destino vale o esforço. Fala em abrir-se para o novo, planejar bem os seus passos, fala em manter a paciência durante as transições da vida. Perto de cartas negativas, então, vai ter significados como atraso, frustração em mudanças, saudade, distância emocional. Com as montanhas, vai falar em obstáculos ou atrasos, longos em viagens ou projetos, barreiras, né? Empecilhos. Com os ratos e as nuvens, ansiedade com o futuro, incerteza, medo da mudança, desgaste emocional, tá? Com cartas positivas, viagens bem-sucedidas, novas oportunidades, crescimento e expansão.
confirma que mudanças trarão benefícios e amadurecimento, ou melhor, uma fase de transição positiva, com o sol, estrela ou jardim, sucesso e mudança, reconhecimento, bons contratos internacionais.